Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel. Eu sou o Oscar. E eu sou o Ramon. E agora a gente vai fazer um vídeo sobre a questão do voto. Seria um direito ou um dever? Vamos lá, primeiramente, o voto está muito relacionado a essa ideia de cidadania. Né? Então a gente não pode falar na facultatividade ou obrigatoriedade do voto sem falar, primeiramente, em cidadania. Primeiro, cidadania seria um direito ou um dever? Segundo o nosso ordenamento jurídico brasileiro, a Constituição Federal, embora também possam se criar algumas controvérsias doutrinárias, o voto é majoritariamente entendido como a cidadania é majoritariamente entendida como um direito, pois eu posso abdicá-la da cidadania, eu posso abdicar a minha cidadania, e a minha cidadania me dá uma série de direitos. Por outro lado, é como se a cidadania fosse uma plataforma, é como se a cidadania fosse uma interface que, aí sim, uma vez você sendo cidadão, vai lhe atribuir certos direitos e certos deveres. Dentre esses deveres, o voto seria um deles. Acho que o primeiro ponto para pensar nessa reflexão é entender o que é um direito fundamental. Direitos fundamentais, numa visão... Existem duas interpretações. Primeiramente, a gente tem que pensar, para discutir esse ponto, temos que entender a questão dos direitos fundamentais. Existe a primeira diferenciação entre direitos fundamentais e direitos humanos. Na doutrina, entende-se que direitos humanos são os direitos reconhecidos no âmbito internacional. E os direitos fundamentais seriam aqueles que estariam superiores ao Estado. Então, a gente tem a cidadania como um direito, de certa forma, fundamentais. A gente tem a cidadania como sendo o elemento que te permite ter direitos fundamentais. É a cidadania que te dá a personalidade jurídica, que te aborda todos esses direitos que são essenciais e inerentes ao homem. Nesse ponto de vista, a gente tem que o direito, o voto, seria um direito. Por quê? Porque o voto é um exercício do seu poder político, é um exercício do seu poder como cidadão. Como exercício do seu poder, ele não pode ser um dever. Ele é um exercício do seu poder de cidadão. Dessa forma, ele é um direito. Ele é uma forma de você manifestar o seu interesse político. Por isso, ele não pode ser considerado um dever. Entretanto, alguns doutrinadores entendem o oposto. Entendem que o direito, o voto, é um dever, assim como é, por exemplo, o alistamento militar. A grande questão você, quando está num Estado, você não apenas tem direitos e você não apenas goza livremente deles. Há sempre contrapartidas. Assim como num contrato, quando eu faço um contrato de locação, um contrato de compra e venda, sempre haverá, nesse grande contrato social, como falam os contratualistas, como fala Locke, Rousseau, etc., há contrapartidas. Contrapartidas no sentido de que eu preciso, eventualmente, no caso de guerra, lutar pelo país que me dá toda a segurança necessária e toda a soberania necessária. Eu preciso também ser ativo nas decisões desse país como cidadão, através do voto. E eu acho que uma grande questão aqui, né, é o qual as pessoas têm a noção do que é um dever para elas e o que é um direito, principalmente no Estado brasileiro, que é extremamente heterogêneo, né? A questão que a gente pode entrar também mesmo sendo um direito, mesmo sendo um dever, o que se é colocado nisso para as pessoas e como elas refletem sobre isso? Ou se elas refletem sobre isso? Elas terem noção do poder que é investido a elas através do voto, esse poder de escolha. E ao meu ver, a partir do momento que a pessoa escolhe não votar, ela tem o poder de escolher e tem o dever de respeitar a decisão dos demais. Ela tem esse direito de escolha de não querer ser representada, mas ela tem que respeitar a decisão dos demais. Então ela simplesmente não votar, ela falando, eu não vou me fazer representada e vou respeitar a decisão dos demais. Por isso ele não seria um dever, seria um direito concedido ao cidadão que tem tantos deveres e tem o direito de fazer
trazer um representante para representar os seus interesses, de forma a proteger os seus direitos e garantir que todos exerçam seus deveres. Se crê, entretanto, uma outra vertente que a grande questão é, muitas vezes você assina um contrato de compra e venda e você adoraria receber a casa, ou então você adoraria ter o seu plano de saúde sem pagar pelo seu plano de saúde. A grande questão é, toda obrigação, todo contrato, ele tem contrapartidas. E é natural, e eu diria que é inerente da natureza humana, que não se goste, eventualmente, de prestar as contrapartidas mais chatas. Mas o voto é, sim, uma obrigatoriedade quanto cidadão, pois só através desse instrumento jurídico que eu posso, inclusive, dizer que eu estou plenamente representado pelo meu governo, pelo meu país. Com isso, com essa obrigatoriedade colocada pela Constituinte de 1988, porque afinal essa é a axiologia constitucional vigente, não adianta nós querermos dizer que não é, pois no artigo 14 a Constituição fala claramente, artigo 14, parágrafo 1º, inciso 1º, que o voto é obrigatório para maiores de 18 anos que não sejam analfabetos, é a contrapartida de você usufruir, de você poder usufruir da soberania dada pelo Estado, você usufruir da segurança dada pelo Estado e você usufruir da saúde e de todos os outros direitos que são muito bem elencados pela Constituição. Posto o debate em questão se é um direito, se é um dever, e como isso é representado pelos cidadãos e como eles enxergam isso, ou se eles enxergam isso, cabe a vocês continuarem com o debate na simulação.